Bom, e com a Constituição Federal de 1988, surge a assistência social brasileira como política pública construída. Bom, a Constituição Federal de 1988, ela traz para a gente o artigo 203, tá? Que é um marco inicial para a assistência social como política pública criada que a gente tem hoje. E o artigo 203, ele vai dizer para a gente: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo a crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração do mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de promover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Tá? Hoje em dia a gente já tem algumas questões propriamente ditas regulamentadas em outras políticas, né, como habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, na política de saúde. Né? Essa garantia de um salário mínimo mensal aqui é o que a gente chama de BPC. Tá? A promoção da integração ao mercado de trabalho, na política de assistência social, hoje em dia a gente trabalha em parceria com a política de trabalho, né, para encaminhamento de casos, de indivíduos e de famílias. Bom, e a Constituição Federal de 88, ela foi um marco para o início da assistência social no Brasil, de maneira registrada por uma lei, mas a gente tem algumas outras legislações na década de 90 que são de suma importância para a estruturação da política de assistência social e de outros meios que virão depois. Então, a gente vai ter a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8742 de 93, que ela vai normatizar de maneira orgânica, estruturar toda a política de assistência social, como ela deve funcionar, e ela vai dar embasamento para as legislações seguintes. A gente tem a realização em 95 da primeira Conferência Nacional de Assistência Social. Em 97, a gente tem a segunda Conferência Nacional de Assistência Social. As conferências foram movimentos importantes para a estruturação da política, tá? Isso é importante destacar, porque a gente teve a redemocratização do Estado. Então, a gente tem um dos princípios da política de assistência social, que é a participação da população no controle social. Então, a partir das conferências, a população começou a participar e ter voz na criação da política pública. E nós teremos aqui a assistência social brasileira, né? A gente vai continuar falando dela e agora a gente vai falar da Lei Orgânica da Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social, como eu já disse, ela surge lá em 1993, através da Lei 8742, e ela vai estruturar a política de assistência social. Então, a gente tem a definição do que é assistência social. É a política de seguridade social não contributiva. Ou seja, dentro da Seguridade Social a gente tem a saúde, que é direito de todos e dever do Estado. A gente tem a Previdência Social, que é uma política contributiva. E a gente vai ter a assistência social. Tá? E a assistência social deve prover os mínimos sociais, realizado através de um conjunto de integração de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Tá? E a gente vai ter por objetivos da política de assistência social a proteção social, que a gente vai ver especificamente nos equipamentos de política pública, CRAS, CREAS, casas-lares, né, abrigos institucionais, centro-dias, né, centros de convivência e outras organizações, né, que podem ser públicas ou privadas. A gente vai ter a vigilância socioassistencial, que é uma medida para se
ter dados e planejar a política, né, para sempre ter um crescimento importante na organização da política. E a gente tem também um objetivo que é a defesa de direitos, né? A gente vai ter esta política alinhada à defesa de direitos, seja de criança, adolescente, pessoas idosas, pessoas com deficiências e outros diversos tipos, que a gente tem essa defesa de direitos expressada pelo cotidiano e a prática dos profissionais e dos serviços, e também pelos conselhos municipais de direitos, conselhos estaduais de direitos e pelos conselhos federais também, tá? E quais são os princípios que a gente tem na política de assistência social? A política de assistência social é universal, é integral, deve ter equidade, deve agir de maneira intersetorial e deve ser gratuita, tá? E para que esses princípios sejam respeitados, a gente tem que estar alinhado às diretrizes, tá? Que a gente tem que ter a política descentralizada, a política administrativa, né? Ela tem o Estado, o governo federal, os municípios, né? Tem essa estrutura toda organizada, tem as instituições privadas, né? As instituições públicas. A gente deve ter a participação popular, que é muito importante, a população, a sociedade, de certa forma, estar inserida na realização, né? E no planejamento de políticas públicas. E a gente tem a primazia da responsabilidade do Estado. Por mais que tenha a participação da sociedade civil, da sociedade privada, né, das instituições privadas, a responsabilidade primária é do Estado, são das instituições governamentais. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela também nos traz a organização da gestão, de como a política pública está organizada, quais são seus níveis, seus equipamentos, né? Como que os órgãos gestores nas secretarias municipais de assistência sociais agem, como que eles organizam este trabalho da política de assistência social. E também traz para nós, esta lei, os benefícios, né, que a gente vai ter, por exemplo, os benefícios o benefício de prestação continuada, os benefícios eventuais, né, e alguns outros. Traz os serviços, programas e projetos, né? A gente vai ter PAIF, PAEF, serviço de convivência, né? E alguns outros serviços constituídos dos equipamentos, né, que devem ser contínuos, né? E a assistência social brasileira, ela tem algumas outras legislações, tá? Que são importantes para a organização da política de assistência social. As outras legislações normativas sobre o Sistema Único de Assistência Social que eu vou trazer para vocês aqui a gente tem a Política Nacional de Assistência Social lá de 2004, que ela organizou como funciona a política propriamente dita de assistência social. A gente vai ter a primeira norma operacional básica do SUAS de 2005, que ela também é de muita importância, ela traz várias informações importantes. A gente vai ter em 2006 a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, né? A NOB-RH, ela é muito importante porque ela traz para os trabalhadores, para os gestores, para o Estado de maneira geral, uma equipe que deve ser seguida nos equipamentos públicos. Então, ela traz os quantitativos, as funções, né, das equipes e quais são os seus quantitativos em cada equipamento, né? Em 2009, a gente tem a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. A tipificação é outro documento muito importante, tá? Ela traz descrito todos os equipamentos públicos existentes, quais são as suas funções, como eles estão tipificados, o que os equipamentos devem fazer, né? E eles guiam o trabalho técnico das equipes. Em 2009, a gente vai ter o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios, Transferência de Renda no âmbito do SUAS, que é outro documento muito importante. Já em 2012,
a gente vai ter a segunda norma operacional básica do SUAS. E ainda em 2012, a gente vai ter o decreto 7.788, que é o novo decreto do Fundo Nacional de Assistência Social. De 2012 para cá já teve algumas mudanças na parte financeira, na questão de repasses, que hoje em dia a gente trabalha com pisos de proteção, né? Não mais com pisos para serviços. Então a gente tem os recursos divididos por pisos de proteção. Bom, e a NOB SUAS? Vamos falar um pouco sobre ela. Tá? Ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social em 2004, foi dividida em dois mecanismos principais, que é a política de assistência social e a gestão da política pública de assistência social. Tá? Então, a gente tem a política mesmo de assistência social e a gente vai ter a gestão da política pública de assistência social. Ela estrutura e fomenta a ideia de proteção social, articulada e hierarquizada, dividindo ela em proteção social básica, né? Proteção social especial, de média e alta complexidade, e tem como princípio as normativas básicas, a descentralização do controle social, a democracia, a igualdade, a equidade, centralidade na família, e também define a primazia e a responsabilidade do Estado no gerenciamento dessa política. Tá? Então, a NOB SUAS e a NOB RH SUAS, que a gente vai ter essas duas NOBs, né? A NOB SUAS visa organizar a assistência social de forma operante e estruturada através de justificativas para tal fim, dos tipos de gestão e dos níveis de gestão, dos instrumentos da gestão, né? A gente vai ter os planos municipais, plano estadual, né? E outros instrumentos para gestão. Das instâncias de articulação, impactuação e deliberação, de como funciona o financiamento, da vigilância socioassistencial e outros mecanismos diretos, né? Para a organização da política pública. Já a NOB RH, ela vai prever as equipes de referência para os serviços, que é aquilo que eu já tinha comentado, né? Ela fala sobre um número mínimo de profissionais que devem existir para atender às demandas. Nota-se que os profissionais de serviço social e psicologia constituem um quadro de todos os equipamentos de referência da assistência social dos municípios, assim como abre a possibilidade de outros profissionais para integrarem essa equipe de cada localidade. Então, as duas NOBs, né, iniciais são de suma importância para a gente entender a organização da política de assistência social. Outra normativa, outra legislação que é de suma importância para a política de assistência social é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Então, a tipificação nacional ela vai trazer para a gente o seguinte: é um mecanismo aprovado pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, de número 109, do ano de 2009, e a 13, do ano de 2014, em que visa a descrição dos serviços socioassistenciais fornecidos pelos entes federativos das instituições públicas e privadas sem fins lucrativos. Ou seja, além dos equipamentos públicos que a gente tem CRAS, CREAS, né, centro-dia, acolhimento, outros serviços diversos, a gente tem a instituição privada, né, sem fins lucrativos, participando da política de assistência social com alguns equipamentos, né, seja com financiamento público ou não. Tá? E a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais ela vai trazer as diretrizes para como esses serviços devem funcionar. Então, a gente vai ter ali ela definindo a proteção social básica e a proteção social especial. A especial ela vai estar dividida em média e em alta complexidade. Tá? Na proteção social especial, ela está trazendo para a gente o serviço de proteção e atendimento integral à família, indivíduo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o serviço de proteção social básica do domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Então, ela traz esses três serviços dentro da proteção social básica. Na média complexidade, ela vai trazer para a gente o PAEF, que é o serviço de proteção e atendimento especializado, né, a famílias e indivíduos. Normalmente, esse serviço está
incluso no CREAS, né? Salvo em municípios que ainda não têm o CREAS. Que daí esse serviço vai estar integrado lá no órgão gestor da Secretaria de Assistência Social. O serviço especializado de abordagem social, né, quando a gente se trata de situações de pessoas de rua, né, ou de busca ativa de usuários. O serviço de proteção social especial para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que a gente vai ter a liberdade assistida, e a proteção de serviços, a prestação de serviços à comunidade. Tá? E a gente também vai ter o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias, e o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Já na alta complexidade, dentro da proteção social especial, a gente vai ter o serviço de acolhimento institucional, o serviço de acolhimento em república e o serviço de acolhimento em família acolhedora. E a gente também tem o serviço de proteção em situações de calamidade pública e emergencial. Então, situações de calamidade pública, que normalmente são atendidas aqui na proteção social básica, elas não fazem parte da proteção social básica. Elas estão dentro da proteção social especial, tá? De alta complexidade. Então, elas não fazem parte nem do CRAS, nem do CREAS, tá? É a política de gestão que deve organizar este movimento em situações de calamidade. A tipificação, ela trata ainda de maneira analítica cada um dos serviços das proteções sociais, levando as seguintes especificidades: descrição, usuários, objetivos, provisões em relação a materiais, provisões físicas, os recursos humanos, períodos de funcionamento, né, de como os equipamentos devem funcionar, o impacto social esperado, entre outras questões. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a proteção social. Para a gente entender a proteção social, a gente precisa entender como a política de assistência social, né, como o Sistema Único de Assistência Social está inserido, tá bom? Bom, a gente tem a Seguridade Social, que ela está dividida em assistência social, em saúde e em previdência. Como eu já disse, a saúde é gratuita, universal e de direito de todos. A previdência é dela quem contribui. E o Sistema Único de Assistência Social é para quem necessitar. Então, a gente vai ter o Sistema Único de Assistência Social dividido em proteção social básica, proteção social especial de média complexidade e proteção social especial de alta complexidade. Comumente, na proteção social básica, a gente vai ter CRAS, mas a gente também tem centros-dia, centros de convivência, algumas instituições que fornecem alguns serviços. A proteção social especial de média complexidade, a gente vai ter comumente o CREAS, mas a gente também tem centros POPs, né, que são centros para pessoas em situação de rua. E na alta, o que a gente vai ver de mais comum é o serviço de acolhimento institucional, seja ele para criança, adolescente ou qualquer outro tipo de acolhimento que se faça necessário, mulheres e famílias, pessoas adultas com deficiências, pessoas idosas. E quais são os eixos norteadores que a gente tem para a organização da política de assistência social? A gente vai ter como eixo norteador, a gente sempre tem que pensar nesses eixos, que são os eixos que norteiam o trabalho social. Então, a gente vai ter que sempre lembrar de promover acesso aos direitos socioassistenciais. A gente tem que sempre trabalhar com território e localização. Então, do mesmo jeito que na saúde a gente tem unidades básicas de saúde divididas por território, na política de assistência social a gente tem equipamentos públicos de assistência sociais que vão atuar por território. Lógico que em municípios muito pequenos, né, que às vezes só contam com um CRAS, um CREAS, não tem essa divisão. Os equipamentos acabam atendendo a comunidade inteira. Mas é importante trabalhar com essa perspectiva de território, que inclusive os equipamentos estejam localizados próximo das comunidades que mais precisam. A gente também tem que trabalhar com a atenção especializada e qualificada do atendimento, tá? Que a gente tem que lembrar da educação permanente e continuada. E educação permanente e continuada não é que a gestão promova cursos, eventos motivacionais,
sem continuidade e sem perspectiva do real trabalho do SUAS, tá? Um outro eixo norteador que a gente tem que trabalhar no SUAS é o trabalho em rede, porque a política de assistência social não é responsável pelos casos, ela trabalha dividindo as atribuições, as particularidades para atender às necessidades dos usuários. Então, um dos eixos do trabalho social na política de assistência social é o trabalho em rede. A gente também tem que trabalhar com mobilização e participação social, então a gente tem que estar inserido na comunidade, mobilizando a sociedade e promovendo a sua participação, no sentido tanto do controle social ou na organização dos serviços, ouvindo, né, prestando ouvido no que a população quer, no que ela precisa de fato. E a gente vai sempre fazer a centralidade na família. Logicamente que a gente tem que lembrar que os modelos de família que a gente tem hoje são diversos. A gente tem famílias constituídas de uma pessoa só, famílias com pai, mãe, filhos, famílias que são os avós, que são responsáveis, famílias homoafetivas, a gente tem famílias de pais solos, de mães solos, né? Então a gente tem que trabalhar na centralidade da família, mas lembrando que os tipos de família são diversos.